noite, irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui diretamente da congregação da Vila Rosa, desta vez. Que o Senhor esteja nos abençoando nesta noite, nesse culto. Seja bem-vindo. Nós vamos todos adorar a Deus, vamos todos contemplar a beleza do Senhor, que aqui lhe é devida. Nós faremos uma oração de invocação e desta forma estaremos iniciando esse culto para a honra e glória do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua presença. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Usa, Senhor Deus, a palavra, usa as ministrações do louvor, a Deus, as orações, e a Deus, recebe-nos na tua presença, Senhor. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Que o Senhor esteja com cada um, esteja com os irmãos nas suas casas, onde eles estiverem, Senhor. Que o Senhor os acompanhe e os guarde. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Quero ver o sol já cansado brilhar em um triste entardecer. O primeiro brilho da lua enxergar e a primeira estrela nascer. Quando uma dor vai durar, o meu sorriso que está se apagando, sei que amanhã, quando eu acordar, Jesus Cristo, minha dor vai tirar, vai tirar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem de manhã bem cedo. As estrelas podem formar um caminho às noites, mas Cristo vem bem de manhã e tira meu medo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem de manhã bem cedo. As estrelas podem formar um caminho às noites, mas Cristo vem bem de manhã e tira meu medo. Viver buscando aventuras perigosas. Irmãos, eu vou ler 2 versículos que está no Salmo 104, versículo 33 e 34. Cantai ao Senhor enquanto eu viver.
Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. A minha meditação acerca dele será suave e me alegrarei no Senhor. Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai eterno, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida e sobre a vida da minha família, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor é um Deus que não abandona os seus, Senhor Deus, e eu sei que o Senhor tem sido um Deus fiel e muito presente na minha vida, Pai. Por isso que eu te agradeço, Senhor Deus, pela minha saúde, pela saúde de todos os meus que ficaram doentes, Pai eterno. E neste momento também, Senhor Deus, eu peço, Pai eterno, que o Senhor tenha compaixão daqueles que estão hospitalizados, Senhor Deus, com essa doença, que nós não sabemos a cura, Pai eterno, mas o Senhor sabe. Ó Senhor Deus, te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor guarde todos aqueles que estão internados, Pai eterno, que o Senhor possa estar dando a cura da mesma forma que o Senhor deu para mim, Pai eterno. Que o Senhor abençoe os médicos, os enfermeiros, Senhor Deus, que estão cuidando dessas pessoas. Ó Senhor Jesus, abençoa o nosso país, Senhor Deus, dá uma direção, Senhor Deus, aos nossos governantes, para que nós possamos, Senhor Deus, sair desse mundo que está tão escuro, Senhor Deus, que quem não crê em Ti não está vendo os sinais da Tua vinda, Senhor. Ó Pai eterno, é em nome de Jesus que eu oro agradecida pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Amém. Peregrinando pelas montanhas, dentro dos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche minha alma, glória de Deus. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, indo para os céus. Se vejo sombras por toda parte, ao Salvador não onde ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, enche minha alma, glória de Deus. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, indo para os céus. Luzes benditas vão me guiando em meu caminho para Sião, mais e mais perto, Mestre seguindo, tenho alegria na salvação. Brilho celeste, enche minha alma, glória de Deus. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, indo para o céu. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Pai nosso, vem estar presente aqui. Pai nosso, precisamos de ti. Pai nosso, vem estar presente aqui. Pai nosso, precisamos de ti. Vem e transforma cada coração. Vem, unifica cada divisão. Pai nosso, precisamos de ti. Pai nosso, precisamos de ti. Pai nosso, vem estar presente aqui. Pai nosso, precisamos de ti. Vem, nos ensina a amar mais e mais. Vem, precisamos mudar tua paz. Pai nosso, precisamos de ti. Pai nosso, precisamos de ti. Pai nosso, vem estar presente aqui. Pai nosso, precisamos de ti. Vem, nos ensina a amar mais e mais. Vem, precisamos mudar a tua paz. Pai nosso, precisamos de ti. Pai nosso, precisamos de ti. Graça e paz, irmãos. É o momento de confissão de pecados. E eu vou ler em 2 Crônica 7,14, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Vamos fazer uma oração. Grandioso Deus, nesse momento, Pai amado, queremos te agradecer, Pai amado, porque o Senhor tem, Senhor, nos perdoado, Senhor Jesus, porque nós, Senhor Jesus, carecemos do teu perdão, Pai amado. Sabemos que sem ti, Pai amado, não podemos fazer nada, Pai amado. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem perdoado, Senhor Jesus, as nossas falhas, Senhor Jesus, e que nós possamos, Pai amado, nos limpar e nos purificar de todos os pecados, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor tem mandado, o Senhor mandou Jesus morrer na cruz por nós e deu o seu único Filho para que nós todos tivéssemos, Senhor Jesus, salvação em ti, Pai amado. Perdoa, Pai amado, meu pecado e o pecado dos meus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Caia por terra agora os inimigos de Deus.
Pai, diante de Ti, eu te peço em nome de Jesus, ó Deus maravilhoso, Deus tremendo, que o Senhor abençoe os membros da minha igreja, que o Senhor abençoa a cada filho Teu, a cada filha Tua, Senhor, porque só o Senhor sabe como queremos estar reunidos, adorando, engrandecendo o Seu nome, mas no momento, devido a essa pandemia, não podemos. E nessa noite eu te peço em nome de Jesus, Pai, Pai de encontro, Senhor, a cada lar, a cada família, Senhor, abençoando, guardando, Senhor, dando direção, dando sabedoria, Pai. Abençoa o pastor Marcos, abençoa a esposa dele, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, dá a sabedoria dos altos céus, ó Deus maravilhoso, ó Deus tremendo. E nessa noite eu te peço, abençoa, Senhor, abençoa as famílias, Senhor. Guarda, livra de todo o mal. Eu te peço em nome de Jesus, ó Deus maravilhoso, ó Deus tremendo. Eu te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, irmãos, nós vamos ministrar hoje uma mensagem que fala sobre restauração, baseada no texto de Mateus, capítulo 8, versos de 1 a 4. Mateus 8, de 1 a 4, que diz assim: Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, ele ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Amém. Eu fiz essa leitura da versão da linguagem de hoje. Os irmãos podem ter uma diferença na questão da tradução, mas é o mesmo texto. O que nós vamos falar hoje, irmãos, é sobre restauração. O texto que nós acabamos de ler fala sobre restauração, a cura de um leproso, de um doente, nos tempos de Jesus. Então hoje, irmãos, nós convivemos com muitas doenças, inclusive esta doença, a Covid-19, está assolando o mundo inteiro, está matando as pessoas, muitos já mudaram completamente, aliás, o mundo inteiro já mudou a sua rotina de vida, o seu dia a dia, mudou tudo por causa dessa doença. As pessoas estão com medo e muitos, infelizmente, perdem a vida, são mortos por causa desta doença. Mas isso não acontece apenas nos dias de hoje. Desde o início da história humana, nós temos visto as doenças, as epidemias assolando o mundo e matando muitas pessoas. Por exemplo, a peste negra, que foi uma das doenças mais terríveis que aconteceu na humanidade, matou cerca de 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia, lá nos séculos 13 e 14, muitos morreram por causa dessa doença que é causada pelos ratos, né? A cólera, que é uma doença também ocasionada pela água contaminada, por alimentos contaminados, também matou centenas e milhares de pessoas no século XIX. A tuberculose, uma das piores doenças da humanidade, matou cerca de 1 bilhão de pessoas num período de 100 anos, entre 1850 e 1950. A varíola, ela matou muitas pessoas também, até os anos 1980, quando foi descoberta a vacina e assim erradicada praticamente, mas ainda existe no mundo. A gripe espanhola, que apesar do nome, ela não nasceu na Espanha, mas ela matou também pessoas do mundo inteiro, cerca de 20 milhões de pessoas
no período de 1 ano. Então a gente fica assustado quando vê uma epidemia tão grande como essa, matando muitas pessoas, e nós mesmos temos que mudar a nossa vida, a nossa rotina diária. Muitos têm perdido o emprego por causa disso, têm perdido salários, têm visto situações totalmente diferentes, situações que nós nunca vimos no decorrer da história. Mas, para se falar de doença, nós também temos que lembrar que Deus, Ele nos oferece a cura das doenças. E muito mais que a cura das doenças, Ele nos oferece a cura da pior doença que existe, que é o pecado, a doença espiritual, o afastamento do homem de Deus. Isso é a pior doença, isso não tem cura. A única cura, aliás, tem cura sim, a única cura é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que pode nos curar da doença espiritual, do afastamento de Deus, do pecado, e foi exatamente isso que Ele fez naquele tempo, junto com as pessoas, porque Ele se compadecia das pessoas, Ele tinha misericórdia das pessoas, e é assim que nós precisamos também ter, não apenas misericórdia, nos compadecer por causa da situação social, por causa da situação precária que muitos estão vivendo, da necessidade física, material, mas também da necessidade espiritual, da alma da pessoa. O próprio Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então nós precisamos lembrar que Jesus Cristo veio a esse mundo para nos curar, mas não apenas curar a nossa ferida material, física, mas principalmente nos aproximar de Deus, nos curar espiritualmente. Naquele tempo, nos tempos de Jesus, também existia uma doença muito grave, que era a lepra. A lepra era uma doença terrível que machucava o corpo inteiro, que o corpo inteiro ia se degenerando, ia se apodrecendo, e as pessoas tinham que se afastar da sociedade, os leprosos tinham que ficar longe da cidade, eles moravam nas cavernas, eles moravam em lugares afastados, eles não podiam se aproximar de ninguém, porque era uma doença contagiosa. Eles tinham que carregar no seu pescoço uma placa com o nome leproso, eles tinham que gritar leproso, leproso, para que as pessoas não se aproximassem dele. Então era uma doença terrível, que não apenas pela questão da doença em si, do mal que fazia, das dores, do sofrimento do ser humano, mas também pela doença social, porque eles não podiam ter relações com nenhum outro ser humano, eles não podiam se aproximar de ninguém. Então a lepra era uma doença terrível também, e quando nós pensamos naquele tempo na lepra, nós também imaginamos hoje que não podemos nos relacionar, que não podemos chegar perto, que temos que usar máscaras, que não podemos cumprimentar o irmão, até o próprio filho, neto, que nós não podemos nos achegar. Naquele tempo também o leproso, ninguém podia tocar ele, ninguém podia se aproximar dele, mas esse homem que está narrado na Bíblia, no texto que nós acabamos de ler, ele tinha no coração o desejo de ser curado, ele queria ser restaurado, ele queria ser transformado, e creio que ele deve ter superado aí situações, porque imagine só alguém que não pode se aproximar com a sociedade, na sociedade, não pode estar perto das pessoas, ele deve ter se arriscado ali para estar no meio daquelas pessoas, para se achegar a Jesus. E o texto, ele fala que o homem se aproximou de Jesus, e quando ele se aproximou de Jesus, ele confiava que Jesus pudesse fazer alguma coisa para ele. E essa era a grande situação do leproso. O leproso, ele corre o risco de se autodestruir sem perceber, É exatamente isso que o pecado causa na vida do homem. Às vezes nós nos preocupamos tanto com a questão física,
com a doença física, que nos esquecemos que o pecado ele destrói, o pecado ele corrompe, o pecado mutila, tal como a lepra. A lepra naquele tempo era mais ou menos uma figura do pecado humano, porque ela degenera, ela destrói, ela mutila o ser humano, ela afasta o ser humano de Deus. Então era nessa situação que se encontrava aquele homem, o leproso dessa narrativa. Ele estava à míngua, estava sem esperança, estava sem expectativa, e ele não tinha uma saída. A única saída para ele era Jesus, era o único meio, porque muitos deles desejavam até a morte, porque não tinha o que fazer. Eles não podiam ter ajuda de ninguém podia ajudá-los. O que cabia a ele era somente esperar morrer, esperar a morte. Mas algo aconteceu com a sua vida. Quando lhe falaram a respeito de Jesus, então surgiu nele uma esperança. Quando falaram para ele, olha, tem um homem ali especial, tem um homem ali que faz milagre, tem um homem ali que tem uma palavra diferente, tem um homem ali que é poderoso. Então ele, ouvindo isso, surgiu nele uma esperança, porque ele não tinha esperança. Então ele tomou algumas atitudes, e exatamente são essas atitudes que ele tomou que nós vamos trabalhar nessa noite, sobre a questão da restauração. Quais são as atitudes que nos levam à restauração? Quais são as atitudes que nos levam à cura? Quais são as atitudes que nos levam a uma vida nova, a uma vida transformada? Então, se nós estamos sofrendo, se você está sofrendo, se você está atribulado, você também precisa tomar algumas atitudes. Você também precisa buscar a restauração. E para buscar a restauração não é ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Você precisa tomar uma atitude, tem que tomar a frente de algo. E que atitudes são essas? Primeiro, o que aquele homem fez que nós também podemos ter como exemplo? Ele não se deixou abater e buscou a Deus, buscou o Senhor. A primeira coisa que ele fez, ele não se deixou abater. Ele poderia estar lá reclamando da vida, eu sou leproso, eu vou morrer, Então, muitos numa situação difícil se abatem e não buscam ajuda, não buscam um meio de salvação. Ele não ficou se lamentando e duvidando, dizendo, será? Jesus, ele faz milagre, mas será que ele faz milagre mesmo? Ele não ficou duvidando do poder de Deus, do poder de Cristo. Então ele saiu do seu lugar de conforto, entre aspas, né? Porque ele não estava confortável. Ele saiu da sua situação ali e enfrentou uma outra situação para estar novamente com as pessoas, se arriscando até a ser apedrejado, porque se alguém visse um leproso no meio das pessoas, poderiam apedrejá-lo, poderiam matá-lo até, porque ele não poderia estar no meio das pessoas. Mas ele foi atrás do mestre, ele superou as dificuldades, ele superou as adversidades, e é isso mesmo que você deve fazer se você está passando por um momento de atribulação, e você não pode ficar reclamando, sentado, esperando as coisas acontecerem. Você tem que tomar a frente, você tem que fazer alguma coisa, você tem que agir, você tem que tomar atitudes, tem que ter iniciativa. E uma das iniciativas que você deve ter é buscar o Senhor. É buscar o Senhor, né? Como ele buscou o Senhor. Quantas vezes nós ficamos sentados, nos isolando, nos lamentando da nossa situação. Isso aconteceu com Elias, né? Lá no Antigo Testamento, Elias, que era um grande profeta de Deus, por causa de uma ameaça da sua vida, a rainha Jezabel ameaçou a sua vida, foi atrás, queria pegá-lo, queria prendê-lo, mas Elias fugiu, Elias se escondeu, Elias foi para o deserto, Elias se escondeu lá numa caverna, Elias pediu para Deus derrubar aquela caverna em cima dele, porque ele estava sozinho, que não tinha ninguém com ele. Aí Deus deu a resposta para ele: você tem outras pessoas que não se dobraram diante de Baal, você deve fazer o seu trabalho, você deve voltar e cumprir a sua missão. Então,
é exatamente assim, nós temos uma missão, nós temos algo a fazer, e não ficar apenas nos lamentando, não ficar murmurando que as coisas não estão dando certo, porque está faltando isso, está faltando aquilo, e não fazer nada. Você tem que fazer, tem que tomar atitude. E a primeira atitude que aquele homem, o leproso, fez foi de buscar a Jesus. E no texto diz que qual é a atitude que ele tomou? Ele se ajoelhou diante de Jesus e disse: Mestre, o Senhor pode curar-me se o Senhor quiser. Reconheceu em Jesus Deus, reconheceu em Jesus o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para salvar o mundo. Ele já colocou Jesus como mestre, como Senhor da sua vida. Ele adorou a Jesus, ele adorou o Senhor. E é isso que você precisa fazer mesmo. Em vez de você ficar se lamentando, em vez de você ficar se lamuriando por causa da situação que você está vivendo, faça diferente agora. Busca o Senhor, comece a adorar a Deus, comece a louvar o Senhor, comece a agradecer a Ele pelas bênçãos. Comece a agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Só o fato de você estar aí, só o fato de você poder andar, poder falar, poder respirar, enfim. Você precisa tomar essa atitude de adorar o Senhor. Ele reconheceu que Jesus vinha de Deus. E esta é a única maneira de nós nos achegarmos a Deus, é reconhecendo em Jesus o caminho, a verdade e a vida. Somente através de Jesus nós temos comunhão com Deus. Ele buscou a pessoa certa naquele momento foi Jesus Cristo. E qual foi a segunda atitude que ele tomou? Ele declarou a sua necessidade perante Jesus. Ele confessou que necessitava de Jesus. Ele declarou: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. A palavra Senhor, no caso aqui, quando fala Senhor, vem do original grego, Kyrie, que significa aquele que é o dono da minha vida, aquele que é o governador da minha vida. E era um tratamento que era usado como reconhecimento do senhorio de Jesus na sua vida. Então o homem foi direto para Jesus, o reconheceu como Deus, e ele, no seu íntimo, ele aceitou Jesus como o Senhor, tanto que ele disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-nos. E se colocou também à disposição da vontade de Deus, a submissão à vontade de Deus. Se quiseres, podes purificar-me. Hoje nós queremos mandar em Deus, né? Nós fazemos a nossa oração e queremos que o Senhor atenda naquele momento para ontem e receber tudo aquilo que nós estamos pensando. Mas aquele homem, ele foi humilde diante de Deus e se submeteu à vontade do Senhor e disse: se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, pode mudar a minha vida. Se o Senhor quiser, se estiver nos seus planos, porque o Senhor é Deus, eu reconheço isso. Isso é submissão à vontade de Cristo, submissão à vontade de Deus, porque ele não tinha nada a perder. Ele se colocou como submisso nas mãos do Senhor. E é exatamente isso, essa atitude que nós devemos tomar. Primeiro, buscar o Senhor, reconhecê-lo como o Senhor, como o governante da nossa vida, e também receber do Senhor as bênçãos e a cura e as maravilhas que o Senhor pode fazer na nossa vida. E também se submeteu à vontade de Deus, porque não é somente nós orarmos, não é somente nós buscarmos, não é somente nós entregarmos, mas também nós devemos reconhecer que Deus também é soberano e Ele tem a sua vontade, Ele faz aquilo que lhe agrada. Ele está sobre todas as coisas. Ele é poderoso para salvar, para curar, para restaurar a nossa vida, a nossa saúde e aquilo que nós tanto necessitamos. E em terceiro lugar, a atitude que nós devemos tomar quando nós nos aproximamos de Jesus, nós devemos declará-lo
como o Senhor, Ele nos ouve e nos cura. Ele nos ouve e nos cura. Quando nós declaramos esse senhorio, quando nós declaramos essa submissão, quando nós nos submetemos à sua vontade, o que vem após isso? Qual é a consequência disso? Deus vem sobre nós, o Senhor vem sobre nós e nos abençoa e nos cura. É interessante no texto, diz lá que Jesus diz, eu quero. E curou aquele homem. Mas ele disse algo mais, ele disse, olha, para que todos vejam para que haja uma prova de que você foi curado, você deve cumprir as regras, você deve ir ao sacerdote e ali ele vai examiná-lo e vai declarar que você é curado, porque era assim que acontecia na época. As pessoas, quando tinham uma situação assim de restauração, de cura, eles tinham que ir ao sacerdote, o sacerdote olhava, examinava e declarava que aquele homem estava curado. E devia fazer também, cumprir aí, fazer um sacrifício, cumprir as normas da lei. Então, o que isso significa? Que ao encontro com Jesus, quando ele pede o milagre, o Senhor, ele não apenas o toca, que ele o tocou, porque não era possível, não se podia tocar um leproso. O Senhor o toca, o Senhor o recebe, o Senhor o abençoa e o Senhor o cura. Mas para que essa cura seja provada diante das pessoas, ele teria que cumprir com as normas da lei. Então, as enfermidades estão mais ou menos parecidas com a daquele tempo. Quando Jesus diz, quero ficar limpo, ele poderia simplesmente curar e deixar o homem, pronto, já curei mesmo, não tem problema nenhum, você já pode ir embora para casa. Mas ele teria que fazer isso exatamente para que as pessoas pudessem também participar daquele momento e testemunhar do poder de Deus, de que ele foi curado por Cristo. Então Jesus, ele não apenas cura a nossa questão, a nossa vida física, nossas enfermidades físicas, mas ele também cura as nossas enfermidades espirituais. O que nós estamos necessitando? O que nós estamos pedindo? Aquele homem foi curado pelo poder da palavra de Jesus, e nós também podemos ser curados também pelo poder da palavra de Jesus. Jesus apenas com a palavra diz, está curado, seja curado. Mas o que nós precisamos fazer? Precisamos glorificá-lo, precisamos testemunhar desta mensagem maravilhosa, testemunhar do poder maravilhoso de Deus para a nossa vida. Devemos reconhecer que Jesus é o Senhor da nossa vida, que Ele pode nos purificar integralmente, restaurar a nossa vida integral, nossa saúde física, emocional, psicológica e espiritual. Por isso que nós devemos testemunhar isso, nós devemos falar para as pessoas a respeito desse Jesus. Nós queremos ser limpos das nossas enfermidades, sejam elas quais forem, mas nós precisamos nos submeter à vontade, à bênção e o poder de Deus. Quando estamos doentes, o que nós fazemos? Precisamos de médico, nós vamos no médico. Quando a nossa alma está doente, nós precisamos do médico dos médicos, chamado Jesus. Ele é o único que pode nos purificar das nossas doenças físicas e emocionais. Se você se sente abatido, caído, deprimido, sofrendo por algum motivo, saiba que Jesus pode te ajudar. Jesus pode te ajudar, porque Ele recebeu todos os nossos pecados, Ele recebeu as nossas enfermidades sobre si, Ele sofreu por nós, e agora Ele quer te purificar de toda enfermidade, seja ela qual for, que Ele faça isso agora no seu coração. Talvez você tenha aí, você esteja bem, saudável, fisicamente,
mas às vezes a sua mente, o seu coração está aí com problemas, está com depressão, está com ressentimento, com mágoa, está sofrendo por causa de uma palavra mal falada, está sofrendo por causa de outro problema, você pode ser curado. E essa cura só vem através de Jesus Cristo. Ele pode curar sim o seu corpo, a sua enfermidade, mas Ele quer salvar a sua alma. Esse é o momento para você reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. O leproso, quando buscou Jesus, ele reconheceu: Senhor, se quiseres, pode purificar-nos. Essa palavra é importante, porque ele reconheceu que Deus, Jesus, podia fazer grandes coisas na sua vida, mas se ele quisesse, Jesus disse: eu quero. E assim Jesus está dizendo para você: eu quero que você seja curado. Portanto, entregue a sua vida para mim, disse o Senhor, e não deixe de buscar esse Deus. E é isso que nós estamos falando sobre restauração. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus restaure a sua vida, o seu lar, a sua casa, o seu trabalho. Que Deus restaure a sua saúde. Enfim, que o Senhor seja o Senhor completo, integral da sua vida. É isso que eu desejo para você nessa noite. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Salmo 27. Confiança em Deus e anelo pela sua presença. Versículo 1 até o 4. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os meus vados, meus adversários, os meus inimigos investirem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Nós temos que confiar somente em Deus. Vamos orar. Poderoso Deus, Pai eterno de amor e de bondade, Senhor, Deus, olha para cada um de nós, Senhor. Vem, Senhor, em nosso auxílio, em nosso socorro. Eu sei que nós podemos confiar em Ti. Eu sei que nós temos que esperar sempre no Senhor, Pai. Porque o Senhor não falha, o Senhor não erra, o Senhor não mente. Mas às vezes, Pai, nós nos sentimos muito frágil, muito abalado, Senhor, e muito abatido por todas as coisas que vem acontecendo a cada um de nós, Pai. Mas nós temos um Deus todo-poderoso, que olha somente para aqueles que te amam, que te buscam e coloca a sua vida no teu altar. Abençoa, Senhor, a nossa nação. Abençoa, Senhor, os cientistas, Pai, que estão fazendo a vacina, Pai, para curar esse vírus tão perigoso. Oh, meu Deus, tem tanta gente enferma, tem tanta gente no hospital, tem tanta gente, Senhor, desesperado por não ser para quem correr. Meu Deus, vinde em socorro do teu povo, Senhor. Sara, Senhor, a nação está doente, Senhor. Sara, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu poder. Senhor, vem em auxílio também das igrejas, Pai. Nós possamos abrir as portas da igreja, buscar o Senhor no templo, louvar e bendizer o teu nome. Senhor, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Abençoa os lares, as famílias, o presidente, Senhor. Abençoa o teu povo, Pai, a tua nação. Nós colocamos no teu altar a nossa confiança, a nossa fé e a nossa esperança, Pai. Nós te louvamos e agradecemos, porque não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Bom, irmãos, infelizmente nós estamos terminando esse culto e estamos felizes pela participação, pela presença de todos. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus dê uma semana com muita vitória, que o Senhor seja o Senhor sempre do seu lar e da sua vida, em nome de Jesus. Vamos fazer a oração final. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, por esse culto maravilhoso, que o Senhor continue abençoando, continue, ó Deus, fortalecendo as nossas vidas, os nossos lares, restaurando aqueles que precisam ser restaurados. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, povo do Senhor, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém.